Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Estou aqui para fazer um pequeno resumo sobre o conteúdo do livro Iniciação à Filosofia e de alguns pontos desse livro. Primeiro eu vou trazer a ideia de soberania, né? Que tudo isso até no contexto de Maquiavel, que ele vai começar falando que isso é totalmente desligado da razão e de Deus. É, o poder de soberania seria então um poder trazido um poder supremo e vai ser designada a uma pessoa física, no caso a um governante, sendo ele um rei ou um imperador. É, é aí que vai ser trazida então a teoria dos dois corpos. A teoria dos dois corpos do rei, que é uma lei que vai assegurar que o rei seja o soberano, no caso. Outra ideia, no caso, seria a ideia do principado, né? Ainda na, na concepção de Maquiavel, é, a soberania, que iria garantir que a soberania ela fosse colocada à distância da igreja e dos grandes. Para ele ainda, para Maquiavel, o soberano ele não seria uma pessoa, mas ele seria sim um poder político, que iria independer do poder econômico, do poder religioso. Para Bodin, então, a soberania ela iria pertencer ao Estado e não ao governante, já que esse seria efêmero, ou seja, ele poderia entrar, sair e assim vai, como outros poderes exercidos por ordem do Estado. O próximo ponto é sobre o mundo desordenado, que ainda sobre a obra de Maquiavel, ele vai trazer uma nova ideia política. Essa ideia que a finalidade política ela não vai ser pertencente a Deus ou nem à razão, e sim, ela vai trazer a partir disso uma lacuna para poder tentar justificar a atual situação dos governantes, no caso da época. Então, é aí que então a burguesia começa a se fortalecer por N motivos e acontece vários acontecimentos, como o desenvolvimento das economias das cidades, algumas revoltas populares, crescimento da burguesia, como eu já falei, e aí que vai trazer a ideia de que o mundo ele não vai mais ter não vai mais pertencer a uma hierarquia fixa, que igual era dito durante a monarquia. O próximo ponto, então, sobre indivíduos e conflitos, é aí que essa nova situação histórica ela vai aparecer dois fatos inegáveis. O primeiro fato seria a existência dos indivíduos, que no caso esses indivíduos seriam então novas classes sociais, que seria a burguesia, que estava em ascensão, e os trabalhadores livres, que então aí vai desfazer todo o conceito de hierarquia, de definição por família. E o segundo fato seria os conflitos que iriam haver entre esses indivíduos, que seriam eles por N motivos, por riquezas, por cargos e por poderes. Passando para o próximo ponto, do indivíduo à sociedade civil, a gente tem então a ideia de estado de natureza em dois autores, em Hobbes e em Rousseau. O estado de natureza em Hobbes, ele é um estado de isolamento e luta permanente, ou seja, tudo que vai reinar nele vai ser o medo. Nesse estado de natureza não existe a posse. E já em Rousseau, seria a situação do bom selvagem, uma vez que ele termina e quando começa a haver a divisão e o conceito de propriedade privada, que no caso iria surgir o estado em sociedade. E no caso seria um estado de luta, guerra constante. Ou seja, o estado de natureza em Hobbes é o estado de sociedade em Rousseau, que o que viria para poder preencher os dois seria o contrato social, que no caso seria a sociedade civil, que seria a renúncia da liberdade e da posse e transferiria todos esses poderes ao soberano, que criaria leis, aplicaria leis para que pudesse haver então uma homogeneidade e paz, e cada um possui a sua posse. E é aí que entra o outro ponto do justnaturalismo, que é o direito natural, a vida, a sobrevivência e a liberdade. Para Hobbes, muitos indivíduos, ele quer dizer que são corpos, a unificação de corpos políticos, no caso, o Estado.
que a partir daí o pensamento político ele vai ser então tido em sociedade. Bem, o Estado, no caso, seria a sociedade civil. Em quem seria o soberano? Para Hobbes ainda, poderia ser um rei, um grupo de aristocratas, ou então até mesmo uma assembleia democrática. O fundamental, então, seria a determinação de quem iria possuir o poder, no caso do Estado. Nesse caso, então, o soberano ele deteria o poder da espada e da lei, e os governantes, então, da vida e das propriedades dos bens. No caso da vida das pessoas e das propriedades dela. Já em Rousseau, o soberano poderia ser, ou o soberano seria o povo, no caso, a vontade geral. O governante seria apenas um representante da vontade do povo. Aí então que vai ter o conceito de cidadania, e com ela o conceito de cidadão e o conceito de súdito, que no caso o cidadão seria quem cria e representa a soberania, e os súditos os que se submetiam às leis. Então, soberania para Hobbes, ela vai se assemelhar à monarquia. E a Rousseau, a democracia direta ou participativa. Por fim, no último ponto da teoria liberal, falando sobre a burguesia e a propriedade privada, para Hobbes e para Rousseau, a propriedade privada então ela é um direito civil não natural, o que assegura a posse por meio das leis. A legitimidade então da propriedade privada ela não vai ser suficiente para poder satisfazer a vontade da burguesia. Sendo assim, a burguesia então precisaria de uma teoria que desse a seu poder econômico um fundamento natural, que é aí que vai acontecer a primeira formulação coerente, que é feita por Locke, onde ele diz que o direito natural é o direito à vida, à liberdade e aos bens. Esses bens viriam pelo trabalho, e a propriedade privada ela também seria fruta legitimamente do trabalho. E tudo isso seria de uma origem divina, ou seja, seria direito natural. Sendo assim, o Estado ele tem como principal função de garantir o direito natural e de propriedade privada. Com isso, a burguesia, então, ela se sente legitimada e passa é, é, um pouco superior até mesmo à realeza e à nobreza. E então, logicamente, também aos pobres.